Olá, meu nome é Jefferson Santana, sou coordenador de projetos da CETEC Capacitações no eixo de Produção Cultural e Design, e hoje nós estamos em mais uma Masterclass. Você que já assistiu outras, sabe que a Masterclass foi desenvolvido pensando, né, nesse período do Covid-19, né, no isolamento social dos nossos alunos, uma metodologia, uma forma de trazer novidades do mercado, conteúdos de muita qualidade para a formação profissional. E hoje nós estamos com Fernando Viberti, formado em comunicação social, com especialização em jornalismo, pós-graduado em propaganda e marketing pela ESPM, é sócio-diretor de conteúdo online, né, agência pioneira em marketing de conteúdo, atuou como co-presidente do Comitê de Marketing de Conteúdo da Abrad, coordenando o grupo de especialistas que conduziu o Guia de Marketing de Conteúdo da associação, é líder do Comitê de Marketing de Conteúdo da Abrad Nacional, é diretor de Educação da Abrad São Paulo e desenvolve projetos de marketing de conteúdo para algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais nos mais diversos setores. É isso, né, Fernando? Mas, afinal, o que é marketing de conteúdo? Gente, muito obrigado pelo convite ao Centro Paula Souza. Para a gente é uma honra muito grande estar aqui falando com vocês. A Brad tem esse viés de levar sempre a capacitação a quem a procura. E a gente ficou muito feliz quando vocês nos fizeram o convite. Marketing de conteúdo tem várias definições, mas eu vou te contar o que aconteceu comigo, que exemplifica bem. Olha que eu sou um profissional com vários anos de experiência e achei muito interessante. Eu tenho um casaco de couro que confesso para vocês que eu comprei pelo impulso há muitos anos. Agora, no isolamento, você começa a prestar mais atenção em algumas coisas da tua casa, e uma delas eu prestei atenção nesse casaco de couro, arrumando o meu armário, que foi uma das coisas que top do isolamento, né? Arrumando o meu armário, eu olhei e falei, puxa, mas esse casaco era tão bonito, esse casaco era tão vistoso, ele está caído. Gente, o que eu consegui imaginar era o casaco está caído, o casaco tem algum problema, tem que fazer alguma... Eu não tinha a menor ideia do que tinha que fazer no casaco. Fui no Google. 82% de todas as compras começam pelo Google. Vocês vão encontrar que esse número varia, mas vamos aceitar esse que é um dos últimos números que eu vi, ok? Fui no Google, quando eu comecei a preencher jaqueta de couro, já apareceu entre as sugestões do Google, jaqueta de couro hidratação. Meu Deus, capaz, gente, eu não ia procurar nunca jaqueta de couro hidratação. Para mim, hidratação é coisa de pele. Nem imaginava que o negócio se hidratava. Bom, cliquei, claro, e apareceram conteúdos. Jaqueta de couro precisa de hidratação. Cliquei nesse conteúdo. Aí entendi o que era. Depois havia outro conteúdo dessa mesma empresa dizendo quais eram os tipos de hidratação. Eu descobri que ainda, além de hidratar, você tem opções de hidratar. Depois tinha um conteúdo que dizia por que o que eles vendiam era melhor que o outro. E no final, obviamente, eu comprei dessa empresa. Essa empresa, ela nunca virou para mim e disse, olha, compra da gente que nós somos os melhores. O meu produto é superior. Essa empresa me educou. Essa empresa fez, primeiro, antecipou o meu problema, não sei se antecipou ou tangibilizou o meu problema, que era ter um casaco de couro, que até então eu denominava caído, e depois eu comecei a perceber que ele não estava hidratado. E me fez transitar pelo funil até comprar deles. Por quê? Porque eu vi que aquela empresa tinha autoridade suficiente para falar sobre aquele assunto. Então, eu sempre digo que marketing de conteúdo é você produzir conteúdos relevantes, gratuitos e que sejam úteis para quem está procurando aquele determinado tema e que você produza conteúdos que façam a pessoa transitar naturalmente por um funil de vendas até chegar ao momento que ela vai comprar de você.
Então, o marketing de conteúdo, ele possibilita a venda. Ele não fecha a venda. Eu poderia chegar lá no final desse produto e achar ele muito caro. Ah, é caro assim? Vou deixar a jaqueta do jeito que está, meu amigo. Não vou gastar nisso. Não, mas além de tudo, eu encontrei as condições ideais para comprar. Há alguns números que dizem que apenas 3% das pessoas que chegam numa determinada página que vende qualquer coisa, produto, serviço, curso, o que for, só 3% dessas pessoas estão decididas realmente a comprar. Elas já sabem o que vai fazer, o que vão fazer. Então elas já estão ali, o resto precisa ser educado. E o marketing de conteúdo é isso. Marketing de conteúdo é educar o consumidor, aquele consumidor que não te conhece, nunca ouviu falar de você, então você já produz conteúdos para dar as respostas que aquele consumidor precisa. E como é que você acha as respostas que esse consumidor precisa? Você precisa conhecer muito bem o teu cliente. Uma coisa que a gente sempre recomenda a qualquer tipo de cliente, não independe do segmento, independe do porte, independe de qualquer tipo de atuação, é o que o cliente fala quando ele te procura. Quais são as dúvidas que ele tem ao te procurar, ao conhecer tua empresa pela primeira vez? Depois, quais são as dúvidas que o cliente tem no momento que você está negociando com ele? Quais são as dúvidas que ele te fala? Depois ainda, por que esse cliente volta a te procurar? Esse cliente tem um pós-atendimento que esse cliente volta a ter alguma dúvida sobre uso, sobre qualquer coisa. Os conteúdos que você vai produzir têm que responder todas essas perguntas. Legal. Fernando, o marketing de conteúdo ele pode ser aplicado a qualquer segmento, produto ou serviço? Como que você percebe isso? Qualquer um, produto, serviço, venda direta ao consumidor, venda de B2B, que seria negócios entre empresas. Nós, da Conteúdo Online, somos uma prova disso, porque nós lidamos direto com empresas e não com consumidores finais. Então, o importante é você não só detectar isso que eu acabei de falar sobre persona, sobre as dúvidas, mas também conhecer bem quem é teu cliente no ponto de vista personificado. O que é? Até então, a gente falava de público-alvo. Quem é teu público? Gente, provavelmente, muitas das pessoas que vão assistir esse vídeo essa masterclass, são do mesmo público que nós. Classe A, B, C, perfil de tantos anos, tal perfil de consumo. Isso é genérico demais. Evidentemente que todos nós aqui temos um hábito de consumo completamente diferentes. Como a gente consome conteúdo? Eu prefiro esse tipo de conteúdo, você prefere aquele. Eu tenho aquele hábito de consumir conteúdo em determinado lugar, você tem em outro. Meus filhos são adultos, então eu tenho mais tranquilidade. Quem tem criança tem outro perfil de fazer isso, apesar de serem do mesmo público-alvo. Então, a gente valoriza muito o que é essencial de traçar a persona. Persona é um termo muito interessante, que ele foi extraído da psicanálise, mas é completamente diferente, né? O papel de persona na psicanálise com a persona que a gente usa. O que é a persona? É você imaginar quem é teu cliente ideal. Qual é a idade, quais são os hábitos, em que tipo de canais essa pessoa está, que conteúdos ela gosta de consumir, quais as dores dela que teu conteúdo, teu produto, teu serviço resolve, para você abordar isso no conteúdo. E você, assim, vai traçando para você falar diretamente. É muito mais fácil produzir conteúdo quando você sabe que é uma pessoa que é mãe de 2 filhos pequenos, ainda é uma profissional, ou seja, tem que lidar com essa dinâmica toda. E é muito mais fácil você produzir conteúdo para entender as dores dessa persona. Evidentemente, o método mais fácil de você entender as dores dessa persona é você primeiro fazer um exercício e depois ir conversar com essas pessoas. Você tem teus clientes, você tem gente que fechou com você e você tem gente que não fechou com você.
Então, ouve os dois. Por que você fechou comigo? Que dores eu resolvo? Que dúvidas você tinha que eu resolvi? E quem não fechou, no que eu falhei? Percebe que isso se aplica a qualquer coisa. Qualquer tipo de produto, serviço, negócio, tem capacidade de fazer isso e, aí sim, gerar conteúdo. Claro que eu entendo que o gerar conteúdo pode ser difícil para uma pessoa gerar o próprio conteúdo. Não é que hoje é muito mais fácil que você gera conteúdo relevante na câmera do teu celular. Mas aí é só uma questão de você conseguir o apoio de alguém, mas o marketing de conteúdo, ele sem dúvida nenhuma serve para qualquer tipo de segmento e qualquer tipo de empresa. Perfeito, que bacana. Essa pergunta é porque nós, do Centro Paula Souza, temos cursos e estudantes de diversos segmentos, né? Então você tem desde a área de saúde lá, com curso técnico de enfermagem, na área de tecnologia, jogos digitais, por exemplo. Nós temos na área de agroindústria, da indústria. Então é algo muito abrangente, né? Então é importante entender que o marketing de conteúdo pode ser aplicado em diversos setores. Mas lá no começo, você comentou sobre um tal funil de vendas, né? Talvez as pessoas que estão nos assistindo na Masterclass não entendam esse conceito. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Claro, só deixa eu voltar só nessa tua fala de vocês terem diversos cursos. Gente, vocês que vão assistir esses vídeos e vão fazer esses cursos, vocês são produtores de conteúdo em potencial. Por que vocês são produtores? A minha crença é que a gente vai sair dessa pandemia ou dessa novo normal, apesar de não gostar muito desse termo, dando mais valor ao conteúdo especializado. A gente vai perder um pouco esse foco em conteúdo genérico que dominou bastante as produções de conteúdo que você encontra por aí. Se você fizer uma busca no Google por um determinado assunto, podem vir 60 mil conteúdos, dos quais 50% são quase iguais e rasos. Isso tem a sua função de atrair o cliente, mas eu acho que o cliente vai ficar cada vez mais exigente simplesmente pelo seguinte: ele vai ser cada vez mais criterioso em onde ele vai gastar cada real dele, porque o dinheiro vai estar mais curto, sem dúvida nenhuma, por algum tempo. Então, vocês que fazem esses cursos, vocês podem produzir conteúdos especializados, vocês podem produzir conteúdo de qualidade, eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Vamos falar um pouquinho desse funil. Todo tipo de transação comercial tem que a gente acabou chamando de funil de vendas. Ou seja, ela começa a algum ponto e vai se aprofundando até você vender, até você conseguir ter o objetivo. Então, no primeiro momento, você tem que atrair esse teu possível cliente. Como é que você atrai esse teu possível cliente? Produzindo um conteúdo que você tangibilize o problema que ele tem e não sabe. Ele não sabia que tinha que a jaqueta de couro hidratava. Então, meu problema era como revitalizo minha jaqueta de couro? Como é que eu faço para ela ficar bonita de novo? Não tinha essa resposta, não sabia nem como formular isso. Então, eu fui buscar essa resposta e digamos que eu fui atraído por uma empresa que produziu o conteúdo que tangibilizou o meu problema. Primeiro estágio do funil. Segundo estágio do funil, essa empresa me mostrar, ou esse conteúdo me mostrar, como eu resolvo aquele problema. Bom, problema eu já sei que eu tenho. No meu caso, era uma jaqueta que não estava legal. Então, agora, como eu resolvo? Esse segundo estágio do funil, essa empresa vai me mostrar opções que existem para eu resolver o meu problema. É lógico, gente, que dentro dessas opções está o que ela vende, mas não tenha dúvidas. Mas ela, até então, tudo isso é bem imparcial para te educar. Olha, tem essas opções. Segundo estágio do funil. Terceiro estágio do funil, ela me mostrar por que a opção que ela vende é melhor que as outras. Olha, aí tem comparativos, tem testes. Eu já volto a falar quais são os conteúdos que a gente tem em cada estágio do funil, tá? Mas nesse caso tem comparativos, tem teste. A gente está no terceiro estágio do funil, onde eu passei pelo primeiro, eles me atraíram. Passei pelo segundo, eles me falaram como resolver. Passei pelo terceiro, no qual eles me disseram que o produto deles
eles estão me mostrando por que o produto deles é melhor que os outros. O quarto estágio é eu comprar. Tá. Existe um quinto? Existe, que é o pós-venda. Eu não posso perder contato com esse... Ok, eu só tenho uma jaqueta de couro, não penso em comprar outra, mas alguém duvida que eu vou divulgar os caras, se isso for funcionar para mim? Gente, eu estou dando uma impressão de que é uma coisa muito linearzinha, tá? É isso, depois é isso. Não, não é bem assim, não. No primeiro contato de atração, eu consultei vários outros conteúdos, não foi só aquele. No segundo, de como resolver, eu consultei várias outras fontes, inclusive amigos, que me falaram da hidratação. E um deles até me falou, olha, tem um lugar que você pode levar que eles fazem isso para você. No terceiro, quando eles já começam a me falar qual a solução deles é melhor, eu vou consultar a opinião de pessoas que já passaram por essa solução e pelas outras, para saber o que realmente elas acharam. No quarto, que é a compra, eu comparo preços. Ou seja, a coisa não é tão linear assim já há muito tempo. Existe até um número que diz que isso é um número mais B2B, ou seja, de negócios entre empresas. Que um comprador de uma empresa, antes de fazer contato com você, ele fez 12 buscas diferentes no mecanismo de busca, que basicamente a gente está falando do Google, mas não dá para desprezar os outros. Ele fez 12 contatos diferentes para chegar na tua empresa. Por isso que é importante os conteúdos responderem às dores. Imagina que uma empresa tem como persona o comprador de outra empresa. O cara de compras dessa empresa tem necessidades específicas que o usuário final do teu produto ou serviço naquela mesma empresa são completamente diferentes. Então, por isso que você tem que conhecer quem são teus clientes e qual é o perfil desses clientes. Ah, mas o meu cliente é o pessoal de marketing das empresas. Não, gente, você não vai direto no pessoal de marketing das empresas. Ah, meu cliente é a dona de casa que compra tal produto. Sim, mas ela é influenciada por quem? Ela tem outros influenciadores além dela ou só ela decide? Por isso que você tem que conhecer bem os vários perfis do teu cliente e produzir conteúdos relevantes para cada um desses perfis. Porque quando um perfil desses compra, ele tem que te encontrar. Ah, mas eu vou produzir conteúdos apenas para o comprador? Não, lembra o seguinte, você tem uma área final, que pode ser uma área final que não tenha decisão de compra, mas ela é influenciadora. Então, mapeia bem as dores de cada um desses perfis, em qualquer segmento, cara. Gente, em qualquer mercado, em qualquer segmento, tem mais de diversos perfis. A gente sempre diz que é muito difícil uma empresa ter uma persona só. Muito difícil, é quase impossível. Em média, você vai ter aí umas 4 personas. Tem outras que têm muito mais do que isso, tá? Mas vamos ser mais pé no chão e realista, que se você começar a identificar 3 a 4 personas, é uma excelente estratégia. E, aliás, só para deixar claro uma coisa, persona não é algo que você cria uma vez, não é algo que você cria em 2 horas, é algo que é vivo e você vai retroalimentando à medida que você vai conhecendo cada vez mais. Pensem o seguinte, alguém que era persona de vocês no dia 5 de março deste ano mudou completamente os hábitos de consumo dela. Eu defendo muito e continuo defendendo o uso de podcasts como um importante canal corporativo. A gente vê muito podcast sobre vários assuntos, mas eles mal explorado pelas empresas ainda. E eu conversando com um cliente nosso, um projeto que a gente está desenvolvendo, ele falou para mim que ele era assim consumidor frequente, aquele muito fã de podcasts, ouvia pra caramba. Eu falei, tá, e desde que aconteceu agora o isolamento, você tem escutado ele? Não. Não, porque ele tem uma filha muito pequena que demanda um trabalho muito dele, que ele reveza com a esposa. Não, porque ele escutava os podcasts durante os deslocamentos de carro. E a gente está falando de São Paulo, que é uma cidade onde os engarrafamentos são uma ótima oportunidade de aprendizado. O podcast
adapta muito facilmente para isso, é muito útil para isso. E hoje as pessoas estão em casa, ocupadas com uma centena de outras coisas que não são o podcast. Então, é por isso que a gente diz, a persona não pode ser fixa, a persona tem que ser retrabalhada constantemente para você estar sempre muito mais próximo da realidade. Para a construção da persona é necessário, então, eu estar atento àquilo que está ao meu redor, quem são os meus clientes. Você tinha comentado anteriormente que não é simplesmente trazer aquelas questões psicográficas, geográficas lá de antigamente do público-alvo. É construir realmente uma identidade, né? Construir um perfil comportamental, dando, às vezes, em alguns casos, inclusive nome, é isso? Em alguns casos, não, o nome. Não se Sim. coloca a persona 1 e 2. Se fala no Jefferson, se fala no Fernando. Se fala a profissão do Jefferson, a profissão do Fernando. Se fala os hábitos que o Jefferson tem. Tem gente que coloca até não coloca o perfume, mas o cheiro que a pessoa tem. Por quê? Porque quando você vai escrever, é muito mais fácil você imaginar. Então, como começar? Primeira coisa, gente, todo mundo tem seu cliente ideal. Seja o que for que você entende por cliente. O Jefferson é o meu cliente ideal, porque é um cliente que compra muito e é um cliente que eu posso começar a tomar como base. Então, traça toda a persona do Jefferson. Onde ele mora, quais são os hobbies dele, quais são os canais que ele mais consome, quais são as dores do Jefferson. Não são as dores do Jefferson em relação a conteúdo, nem ao teu negócio só. As dores da vida do Jefferson. Voltando àquele exemplo que eu estava dando agora há pouco, a dor que esse meu cliente não está tendo ultimamente, ele conseguir conciliar o que ele tem profissional com o pessoal de cuidar do filho. Então, como isso se reflete no consumo de conteúdo? Então, sejam bem específicos, coloquem tudo que vocês imaginam. Quais são as revistas que essa pessoa vê online? Ou será que essa pessoa ainda compra impressa? Lembrando que marketing de conteúdo, a gente não fala só no digital, tá? Para vocês terem uma ideia, o conceito de marketing de conteúdo tem um conceito específico, criado, etc. Então, mas que eu acho uma definição muito complicada. Sinceramente, aquela definição que é útil, mas que você vai ter que decorar. Mas o marketing de conteúdo, a primeira peça que existe de marketing de conteúdo é de 1895. Foi criada pela empresa John Deere. John Deere é uma empresa que existe até hoje, que é uma empresa de equipamentos agrícolas americana, uma empresa gigantesca. Se vocês não tiverem associando o nome à empresa, quando vocês virem qualquer equipamento deles, vocês sabem, porque é aquele equipamento verde, trator verde, tem um monte de filme. Eles criaram uma revista em 1895 que não falava absolutamente nada sobre a empresa. Ela trazia boas práticas agrícolas. Essa revista existe até hoje. Pode até... Bom, eu não chequei ultimamente, tá? Mas ela existia até muito pouco tempo e pelo que eu sei, ela existe até hoje. Então, ela não vendia nada da empresa. Agora, você imagina com quem lia aquela revista ia conversar. Para quem tem mais de 40, 45, que nem eu, trazendo para o nosso exemplo brasileiro, quando eu era adolescente, a Shell, a empresa de combustível, lançou uma série de impressos chamada Shell Responde. Ela falava sobre vários aspectos do teu carro. Não vendia em nenhum momento nada da Shell. É uma coisa que até muito pouco tempo eles ainda recebiam pedidos para serem enviados. Então, evidentemente, quando você pensa em combustível, você pensa quem foi impactado por aquilo? Shell. Então, o marketing de conteúdo não é algo recente, mas é algo que foi encapsulado e sistematizado recentemente, com todos os benefícios que isso pode trazer de você encontrar fórmulas, de você poder criar processos muito rapidamente, seguindo aquilo e depois adaptando para a tua realidade e para o teu contexto, né? Sim. E isso acaba sendo agilizado, esse processo,
pelas tecnologias digitais, né? Você tinha comentado, o celular hoje, você produz conteúdo, você tem um computador na mão, né? Você tem essa possibilidade, então, de tirar fotografia, publicar nas suas redes sociais. Então, isso se acelera e facilita, talvez, o nosso estudante, um empreendedor, desenvolver conteúdos com foco realmente nesse marketing de conteúdo? Eu sempre digo que as novas tecnologias, elas são totalmente inclusivas. Elas possibilitam que qualquer pessoa, em qualquer situação, com um celular na mão, produza conteúdos interessantes. Voltando a exemplos práticos nossos, gente, quando a gente tem um problema em casa que a gente não consegue resolver, seja para consertar alguma coisa, seja para entender um pouco melhor, a gente não vai lá no YouTube e olha. E você encontra no YouTube conteúdos extremamente úteis, feitos das formas mais caseiras possíveis, mas não tem importância. O que interessa é se essa pessoa resolveu o teu problema. E se essa pessoa é um eletricista, é um encanador, e o cara te deu conteúdo para resolver o teu problema, gente, quem a gente vai consultar? Então, as novas tecnologias estão possibilitando que todo mundo possa produzir marketing de conteúdo. Pode existir uma dificuldade para produzir conteúdos mais específicos? Até pode, gente, mas hoje tem vários parceiros que podem te complementar. Ninguém nunca vai conseguir entender tanto do teu negócio quanto você. Isso você pode ter certeza. Então, hoje você tem uma ferramenta incrível na mão, que é a facilidade da tecnologia. Por exemplo, essa masterclass que nós estamos fazendo, que seria muito difícil fazer em outra situação, e você tem a possibilidade de expor o teu conhecimento a todos. Seguindo essa fórmula de você conhecer bem para quem você quer falar, fazer tua persona, responder às dores dela, o formato do conteúdo começa a perder um pouco a importância em determinadas coisas, e depois eu acho isso é muito realista. Depois à medida que você for evoluindo, você consegue produzir conteúdos talvez mais trabalhados, mas não se limite a isso para começar. Você tem que ter o celular aí na mão, não interessa que celular não interessa de que jeito você vai fazer o vídeo, procura focar no conteúdo do vídeo. Bacana. Agora, nós temos aqui os nossos estudantes, muitos deles gostaram desse conteúdo, né, que a gente está disponibilizando para eles, falando sobre marketing de conteúdo, e eles querem começar a trabalhar nessa área. Qual dica você tem para dar para esses estudantes? Se você quiser, primeiro, começar a trabalhar na área de marketing de conteúdo, hoje tem dezenas de oportunidades. Quando eu me formei, gente, lá na pré-história, para a gente trabalhar na área de jornalismo, a gente tinha 4 lugares. Eu sou do Rio, tinha lá 4 lugares. Eu comecei como estagiário num jornal e depois passei para comunicação corporativa, mas era muito difícil. Você tem hoje plataformas nas quais você consegue se cadastrar e eles mandam demandas de conteúdos que a pessoa pode aceitar ou não. Eu sempre digo que essas plataformas são muito úteis para você começar a criar teu portfólio. Então, dá uma procurada, plataformas de conteúdo, plataformas colaborativas de conteúdo, plataformas de demandas de conteúdo. Você vai encontrar várias delas, algumas delas até fazem alguns testes para você se cadastrar, outras não, mas toma isso para você adquirir experiência. Percebe só, evidente, se você for formado numa área que tem mais facilidade para escrever, para produzir, você pode ter um pouco mais de facilidade. Mas é o que eu estou dizendo para vocês, gente, isso vai, assim como está cada vez mais fácil você entrar no mercado de trabalho enquanto você está se formando, porque isso antes também era impensável, você tinha que ter o diploma pronto para entrar. Quando você tem uma formação educacional bastante boa, o mercado já te aceita. Essas plataformas também você consegue
se cadastrar e ter acesso a clientes que precisam ter o conteúdo. E quanto mais especializado for, melhor. Eu soube há pouco tempo de um rapaz que identificou que na área de contabilidade havia muito pouca gente produzindo e conteúdos muito superficiais. O que ele fez? Se especializou na área de contabilidade. Estudou, ele não era contador, não era formado como contador, não sei a especialidade dele, mas não era mesmo. Ele percebeu esse nicho e começou a produzir para essa área. A plataforma começou a direcionar para ele todos os conteúdos de contabilidade. Esse rapaz está muito feliz da vida, está construindo um portfólio bastante legal e se especializando, que, aliás, é uma dica bastante interessante. Como eu disse para vocês lá atrás, eu acredito que o conteúdo cada vez mais especializado vai ganhar espaço nesse novo normal, nessa nova realidade de mercado que a gente vai ter pela frente. Então, busquem nichos, se especializem, sejam especialistas em alguma coisa, no que vocês se identificarem melhor na área de formação de vocês. Pode até não ser na área de formação de vocês, mas naquela que vocês tiverem mais facilidade e interesse. Então, se especializem, porque especialistas vão ser cada vez mais solicitados, vão ser cada vez mais reconhecidos e, evidentemente, melhor remunerados. Sim. Para a gente finalizar, eu queria te pedir uma contribuição com foco no professor, né? Nós temos hoje um corpo docente, profissionais, tanto das ETECs quanto das FATECs, né? Que produz alguns tipos de conteúdos na área de educação, nas suas áreas, né? E hoje nós estamos num novo momento, né? Tendo que nos reinventar, né, por causa do isolamento social. Nós, professores que estamos aqui, olha, eu estou na minha casa conversando contigo, produzindo esse conteúdo, né, para o Centro Paula Souza, mas você teria alguma dica, alguma questão que pudesse contribuir com a formação, com a atualização profissional dos nossos docentes? Tenho. Para mim, eu não tenho a menor dúvida que no novo mercado, na nova forma da gente consumir conteúdo, uma área que finalmente vai explodir é o ensino à distância. Eu não tenho a menor dúvida disso, gente. Eu não tenho isso. Até então, por uma série de questões, o ensino à distância não decolou. E hoje é uma nova realidade. E quem tem todas as ferramentas para fazer ensino à distância de qualidade são vocês, professores. O que precisa para o professor, conteúdo você já tem, conteúdo você já produz e vai continuar produzindo cada vez mais, não tenha dúvidas. Mas se especialize em ensino à distância, principalmente veja com muito carinho o design instrucional. Design instrucional é o que faz com que como aquele conteúdo é mostrado, que não são aquela meia dúzia de PPTs que a gente vê por aí, traça desde o objetivo do curso até como atingir esses objetivos, considerando que as pessoas são cada vez aprendem de jeitos diferentes, estão enfrentando novas realidades de aprendizado com design instrucional. Eu fiz uma pesquisa no meio do ano passado, em novembro do ano passado, porque eu tive uma demanda muito grande na minha empresa, era uma base de proposta, eram para criar mais de 200 cursos para a universidade corporativa de uma multinacional. E eu fui procurar um design institucional. Não queria, tem algumas gigantes do setor que não se encaixavam no que eu queria fazer pela minha empresa. Gente, eu tive uma dificuldade gigantesca de encontrar. Então, professor, você tem o conteúdo pronto, só que ele não pode ser jogado simplesmente no ambiente online. Ele precisa ser trabalhado, readaptado, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir, com isso, multiplicar demais essa transmissão de conhecimento, porque o ensino à distância é uma realidade que veio para ficar finalmente. Fernando, eu quero te agradecer muito por sua disponibilidade, de se colocar à disposição do Centro Paula Souza, para esse bate-papo, para essa masterclass. São profissionais como você que trazem essas novidades do mercado,
e nos ajuda a contribuir para a educação de qualidade, que faz toda a diferença no ensino, na aprendizagem dos nossos brasileiros, né? Por meio da educação que nós acreditamos que poderemos transformar as realidades, e você está contribuindo muito para isso, né? Trazer essa educação de qualidade e educação profissional. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço demais o convite. A gente fica muito feliz quando alguém assim como vocês, nos procura para ter esse acesso a esse conhecimento. O nosso papel realmente é compartilhar esse conhecimento. O poder hoje é de quem compartilha conhecimento e não de quem represa. E eu queria só dar um aviso que lá no início você disse que eu participei da produção do guia de marketing de conteúdo da Brade. Sim, e esse guia está disponível gratuitamente, tá? Todo mundo pode fazer o download desse e de vários outros guias no site da Abrade, abrade.com.br. Entrem lá, tem o nosso guia, tem outros guias também, mas muito do que eu disse para vocês aqui está tangibilizado lá, e é bem legal essa leitura. Perfeito, muito obrigado. Eu vou colocar na descrição aqui desta Masterclass o link para o site da Abrade, né? Legal. A Abrade é uma sigla, né? Associação Brasileira de Agentes Digitais. Não são agências. Por quê? Porque a gente viu que há poucos anos a gente abriu o leque, porque o ecossistema digital envolve vários tipos de empreendedores, como, por exemplo, plataformas de e-commerce, plataformas de automação de marketing, empresas que oferecem serviços para esse mercado. Então, a gente, com agências, a gente limitava quem tinha uma agência. Hoje são agentes. Aqui no estado de São Paulo, por enquanto, a gente tem cerca de 300 associados, e no Brasil todo a gente deve estar perto dos 800. Nosso papel é apoiar o mercado de agentes digitais, para que esses profissionais sejam capacitados através dos conteúdos, cursos e eventos que nós oferecemos, esse mercado esteja alinhado através de boas práticas que a gente faz em conjunto com todo mundo. E também o nosso papel é defender esse associado, como já aconteceu frente a várias esferas do governo, e parcerias, como, por exemplo, com vocês, o Centro Paula Souza, que é uma parceria muito bem sucedida, no objetivo de que nossos associados sejam sempre beneficiados, para que o mercado cresça cada vez mais de forma saudável. Perfeito. Fernando, muito obrigado, gratidão e muito sucesso. Muito obrigado a vocês.